Provavelmente, quando se fala de integridade, o primeiro personagem bíblico que vem à nossa mente é Jó. E isso é normal, queridos irmãos, porque, como nós sabemos, Jó foi um servo de Jeová que passou por alguns desafios que provavelmente nós não conseguiríamos passar. Ele, em muito pouco tempo, havia perdido 10 filhos, toda a riqueza que tinha e, acrescentado a isso, uma doença muito grave. Em meio a todas essas aflições, você sabia que Jó, apesar de ser uma pessoa íntegra, cometeu determinados erros? Apesar dele ser considerado como exemplo para nós, como a Bíblia diz, uma pessoa incúlpe, mas ainda assim, ele cometeu determinados erros. Mas será que os erros que Jó cometeu fizeram com que ele deixasse de ser íntegro? Com certeza que não. Por quê? Porque a integridade, queridos irmãos, a verdadeira integridade não exige perfeição da pessoa. Mas agora, que erros Jó cometeu e o que nós podemos aprender do exemplo dele? E por outro lado, será que a integridade está ligada a simplesmente a perfeição? É sobre esses dois assuntos que nós vamos falar nesse discurso. Bom, queridos irmãos, muitas vezes, querendo ou não, por causa das nossas inclinações pecaminosas, nós acabamos errando, nós acabamos fazendo aquilo que Jeová não gosta. Nós acabamos caindo no erro, como muitas pessoas dizem. E às vezes pode até ser que existem alguns irmãos e irmãs que estão há anos a lutar com determinadas dificuldades, algumas imperfeições próprias, alguns declínios na vida que eles simplesmente de tempo em tempo têm uma recaída. Mas será que isso significa que simplesmente você não é uma pessoa íntegra por causa da tua imperfeição? Vamos ver o que é que Jó disse em Jó capítulo número 27, versículos número 1 e o 2. É interessante que estamos a falar do momento em que Jó estava aflito, ele estava a passar por diversas dificuldades. Veja as palavras que ele disse em Jó 27, 1 e 2. Jó continuou o seu discurso dizendo: tão certo como vive Deus, que me negou a justiça, assim como vive o Todo-Poderoso, que me deixou amargurado. Jó falou essas duas coisas que acabamos de ler hoje em Jó capítulo 1, versículos 2. Como nós podemos ver, queridos irmãos, Jó, no momento difícil da sua vida, ele acusou a Deus de negar a si mesmo a justiça. Ou seja, ele estava a dizer que por conta de todos os problemas que ele estava a passar, aquilo era apenas resultado de uma injustiça da parte de Jeová. Jó achava que Jeová Deus estava a agir de forma injusta com ele. E é interessante que lá na parte final, Jó chegou a dizer até que Jeová o deixou amargurado, ou seja, ele queria dizer que toda a tristeza que ele tinha, todo aquele sofrimento e o resultado, as consequências daquilo, era porque o próprio Jeová havia feito isso. Mas agora a pergunta é, será que alguma vez você já se sentiu assim? Será que alguma vez você já passou por determinadas dificuldades, determinadas imperfeições fazem você pensar que é Jeová que está a causar aquele determinado sofrimento? Se você já pensou assim, saiba que isso é normal. Mas é interessante, queridos irmãos, que como imperfeito, vez por outras, nós podemos pensar dessa maneira. Mas agora, o que é mais importante? O que é que nós devemos ter em mente? Nós devemos ter a mesma determinação de Jó. Veja os versículos número 5 do capítulo 27. Eu nunca vos declararia justos,
até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Essas são palavras do homem que há pouco tempo estava amargurado, há pouco tempo havia culpado a Deus. No mesmo momento, Jó disse assim: eu até posso morrer, mas a minha integridade eu não abro mão. Eu vou continuar íntegro a Jeová. O que esse exemplo de Jó nos ensina, queridos irmãos? Nos ensina que a integridade não exige perfeição de nós. Nós devemos olhar para a realidade, queridos irmãos. Todos nós passamos por alguns problemas, passamos por alguns desafios, enfrentamos coisas que parece até que às vezes são bichos de sete cabeças para nós. Mas o fato de nós termos algumas recaídas não significa necessariamente que nós deixamos de ser íntegros, porque a integridade não exige perfeição. Jó cometeu erros, mas ainda assim ele podia considerar-se uma pessoa íntegra. Então pode ter a certeza que Jeová também olha assim. Apesar dos nossos erros, nós podemos considerar-nos uma pessoa íntegra. Mas, se não precisamos ser perfeitos para ser íntegros, então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de duas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 22, versículos número 37, por favor. Veja quais são as coisas que nós precisamos para manter a nossa integridade. Mateus capítulo 22, versículos número 37 diz o seguinte: ele disse-lhe: ama Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Os irmãos conseguiram perceber o que é mais importante do que a perfeição relacionada à integridade? Amar a Jeová de todo o nosso coração. Por outro lado, é muito importante, além de amar a Jeová, apegar-se a Ele. E é exatamente isso que nós vimos o irmão, no nosso manual de atividade, na página número 10, a fazer. Ele estava preocupado com erros do passado. Alguns erros que ele cometeu antes começavam a invadir a mente dele e ele ficava com sentimentos de culpa. Mas depois, ele percebeu que Jeová não exige perfeição de nenhum dos seus servos. Ele percebeu que o mais importante é continuar a amar a Jeová, apegar-se a Ele e a não desistir. Jeová conhece as nossas limitações. Jeová não concentra-se nos nossos erros. Por isso, nós podemos dizer que a integridade não exige perfeição. Será que você ainda lembra o que nós acabamos de aprender nesse discurso? Nós vimos que Jó, apesar de ser um homem íntegro, ele cometeu erros. Por conta das dificuldades que ele passou, então isso fez com que ele pensasse que era Jeová que estava a causar o seu sofrimento. E, por conta disso, ele culpou a Jeová por isso. Mas é interessante que Jó tinha uma determinação. Ele decidiu manter a integridade. Então, qual é a lição que nós podemos aprender desse exemplo de Jó? Que nós, vez por outra, também vamos falhar, vamos cometer erros. Mas isso não significa que nós deixamos a nossa integridade de lado. Jeová conhece as nossas limitações, ele não se concentra nos nossos erros. Para Jeová, o mais importante é amá-lo de coração, apegar-se a ele e deixar para trás todas as nossas inquietações.